Ó, aqui era Jesus e seu discípulo, né? Uma imagem deles, tá vendo? Era uma mesa baixinha e eles estavam sentados ao chão, porque naquela época não existiam mesas como hoje. Então eles sentavam ao chão, os pés virados para trás, tá vendo? Jesus e seus discípulos aí na ceia. Coloca a segunda imagem, por favor. É só para a gente ter uma noçãozinha de como era antes. E aí o nosso mestre, né, a figura do nosso mestre, lavando os pés dos seus discípulos. Tá vendo? Amém. Isso aí é só para a gente ter uma noção de como era antes, certo? Então, no versículo 1, ele diz, né? Orando da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então Jesus, ele sabia que estava chegando a sua hora. Que hora era essa? A hora de ir para a crucificação. Era a hora dele ser humilhado, dele ser desprezado, dele ser açoitado por amor de mim e de você. Porque antes de nós amarmos ao nosso mestre, ele nos amou primeiro. Ele já tinha preparado tudo para nós. Então ali, naquela hora da ceia, ele já sabia que estava chegando a sua hora. E ele já estava instruindo os seus discípulos tudo o que ia acontecer. Mas os discípulos estavam tudo dispersos, não entendiam nada nessa época ainda. Jesus falava com eles dia após dia, ensinava dia após dia, mas eles estavam ainda com a mente no mundo. Assim também tem muitos crentes dentro da igreja. Estamos vendo aí os sinais, mas muitos ainda estão com o coração no mundo. Não estão vendo que Jesus está próximo. Se ele não vier arrebatar, mas na hora que sairmos desse culto, ele pode nos levar. Porque a gente não sabe a hora que vai. Então a gente tem que estar preparado. Devemos estar prontos para o que acontecer com a nossa vida. Aleluia. Porque imagina, de repente a gente sai, toma um tiro, e se você tiver brigado com seu irmão, se você tiver sem se falar com sua esposa, se você tiver com raiva do seu filho, com mágoa no coração, e aí para onde você vai? Deus. Né? Fica uma indagação para nós. Estamos todos os dias dentro do templo, todos os dias na igreja. Então é momento de mudança na nossa vida. Aleluia. É momento de nos achegar mais a Deus. E Jesus, ele sabe, e cada um de nós sabe da nossa necessidade. Por isso que ele nos ensina, dia após dia, a seguir o exemplo dele. Tudo que ele fez em vida foi para nos dar o exemplo. E dizer para mim e para você, você consegue. Glória. Eu vim com carne para mostrar que você consegue. Só é você querer. Amém? Glória a Deus. Então, Jesus, apesar de ser Deus e Senhor, nunca se colocou acima de ninguém. Como a gente viu aqui nesse texto, né? Nessa época, era um costume de quando iam jantar, almoçar, seja lá o que fosse, na casa de alguém, como eles caminhavam bastante, não tinha veículo naquela época, eles andavam muito a pé, então pegava poeira nos pés. E era costume de quando chegar na casa de alguém, lavar os pés. E sempre tinha um servo na casa, tinha um escravo para fazer esse trabalho. E Jesus mostrou aqui, né, que ele nessa noite, nessa tarde ou noite, não sei qual é o horário, ele mostrou que era servo. Para quê? Para nos dar o exemplo. Porque quantas das vezes a gente na igreja, a gente não quer varrer a igreja porque se acha melhor que o irmão. Eu acho comigo nessa igreja aqui porque ninguém aqui é melhor do que ninguém. Eu vejo o nosso pastor, ele vai à igreja, lava banheiro, faz isso, faz aquilo. Os presbíteros também, sabe? Não tem vergonha. Eu passei por várias igrejas e via. Presbítero na portaria era para matar ele de vergonha. Saí do púlpito, que era tudo, parecia um bocado de jarro. Eu achei bonito aqui, que a gente chegou, não tem cadeira nos púlpitos. Parecia uns palejados no púlpito, não faziam nada, era só sentado no púlpito. Ou acontecesse o que acontecesse na nave da igreja, não estava nem aí. E aqui eu acho bonito que os presbíteros botam a mão na massa, não tem vergonha. Ou seja, eles aprenderam a ser sérios. E quando a gente não
sabe ser servo, a gente também não presta para servir. É Deus. Amém? É Deus. Glória a Jesus. Então Jesus, ele como Senhor e Deus, ele não quis ser mais do que ninguém. Ele sempre mostrou que para a gente ser primeiro, a gente tem que ser o último. Oh, glória. Aleluia. O reino dos céus é assim. É preciso perder para ganhar. Não é igual ao mundo. O mundo aí fora, você tem que ser o melhor, porque senão não presta. No reino de Deus é diferente. Você tem que ser o menor para ser o maior. Glória a Deus. Louvado seja Deus. O reino dos céus é diferente. A doutrina do céu é diferente da doutrina do mundo. A gente tem que ser o menor para ser o maior. Aleluia, Jesus. Ao olharmos para Cristo, vemos o seu amor pela humanidade. E esse mesmo sentimento tem que existir dentro de nós. Então, quando a gente vê Jesus cuidar das pessoas, Jesus lavar os pés dos seus discípulos, Jesus fazer vários sinais e maravilhas, então esse sentimento tem que ter dentro de mim e de você. Oh, glória. Porque Cristo, tudo que Ele fez, foi para nos deixar de exemplo. Ele lavou os pés dos discípulos. Ele ali, para Ele não foi humilhação, não. Foi um ato de submissão ao Pai. O Pai mandou Ele vir aqui para nos deixar de exemplo. Ele veio morrer na cruz, mas Ele cumpriu o seu papel até o fim. Glória a Deus. Ele não deixou nada a desejar. É por isso que os fariseus e os escribas tinham raiva de Jesus. Porque eles sempre queriam ser mais do que todo mundo. Um pobre não entrava na sinagoga. Era pobre, não tinha status. Eram bajulados só os ricãos. E Jesus não tem escolha, não. Amém? Aleluia. Então esse exemplo de Cristo tem que estar dentro de mim e de você. Se você vê seu irmão precisando de algo, ajude. Um quilo de feijão, um abraço. Oi, irmão, você está bem? Sabe? Muitas das vezes a pessoa está precisando só de um abraço. Uma palavra de ânimo. E muitas das vezes não passa despercebido nem vê isso. Sabe? Na nossa correria do dia a dia. A gente nem percebe isso. E sabe por que isso acontece? Lá em Mateus 24:12. Coloca aí, por favor, Ícaro. Mateus 24:12. A igreja lê, por favor. E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Está vendo? Essa é a palavra do Senhor que está falando. E esse amor esfriando aí não é lá no mundo, não, viu? E dentro da igreja. E dentro da igreja de Cristo. Por se multiplicar a iniquidade, o pecado entrando no meio da igreja. Por mais que você pregue, por mais que você fale, as pessoas estão com os ouvidos fechados. Não estão querendo ouvir a voz do Mestre, que tem nos ensinado dia por dia a ser diferente. Aleluia. Que tem nos ensinado a ser luz deste mundo em trevas. Eu e você temos que ser exemplo para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, para os nossos filhos, para os nossos esposos, para as esposas, Glória a Deus. para os nossos irmãos dentro da igreja. Temos que ser exemplos. Seguir o exemplo de Cristo. A palavra do Senhor diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. Glória. Então, tudo que Cristo fez, temos que fazer também. Os discípulos sofreram. Depois que entenderam esse lava-pés aqui. Porque enquanto não, eles estavam dispersos. Então, como cristãos, devemos sempre refletir Cristo em nossas vidas. Não importa onde estamos ou com quem estamos. Cristo é o nosso referencial. Não importa se você está na faculdade, se você está na escola, se você está no seu trabalho, Cristo tem que ser o seu referencial. Glória a Deus. O seu referencial não é o seu amiguinho de escola, não é o seu patrão, não é seu amigo, não é ninguém, é Cristo. Oh, glória. Aleluia. Não é as pessoas aí fora o seu referencial, é Cristo. Quando
aceitamos a Cristo na nossa vida, ou seja, quando Ele nos aceita, porque é Ele quem nos escolhe, a nossa vida tem que mudar. Não é do dia para a noite, não estou dizendo que é automático, mas tem que ter mudança. Se não houver mudança, então Cristo não está nessa vida. Glória a Deus. Tem que ter. Não estou dizendo mudança de vestimento, tá, gente? Isso aí também não vem a calhar, não. É claro que uma pessoa que é de Cristo sabe como se vestir. Mas eu estou falando de caráter. Tem que ter o caráter de Cristo na sua vida. Aleluia. As atitudes erradas que você fazia, deixa para trás. Comece a pedir a Deus mudança na sua vida. Glória a Jesus. Se você não conseguia perdoar, pede a Deus. Senhor, me ajuda. Não é fácil, porque é uma coisa que é difícil do ser humano fazer. Ele é orgulhoso por si só. É perdoar e desculpar. Para mim, perdoar meu esposo por tudo que ele já tinha feito na minha vida foi difícil. Mas eu pedi força ao Senhor. Eu disse a Deus, Senhor, eu não consigo. Porque o ser humano sozinho não consegue. Senhor, me ajude. Aleluia. Faça eu liberar o perdão do meu esposo. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Porque se Cristo não tivesse me ajudado até hoje, eu não vivia em briga. Tu és lindo, Só Jesus. Jesus estava onde ele habitava, eu e ele, né? Mas louvado seja Deus. Glória a Deus. Se Glória tem a uma Deus. pendência com alguém, peça a Cristo. Jesus, me ajude, me dê força. Eu não consigo. Louvado seja Deus. Ele vai lhe ajudar. Aleluia. Aleluia. Tu és lindo, Jesus. Devemos viver o que pregamos. Então não adianta chegar aqui no público, né? Falar bonito, ir lá fora, fazer tudo errado. Então devemos pregar e viver o que pregamos. Acho que umas 2 semanas, 3 semanas atrás, aconteceu algo na nossa casa que nos abalou bastante, eu e meu esposo. Aí eu chorei muito, me desesperei. Aí depois, né, passou aquela agonia, eu disse assim, Deus me ajude, chega aqui, Deus. Me deu injeção de anestesia nesse momento. Aí eu fui no meu banho, eu disse assim, esperando ele chegar do trabalho, eu disse assim, vamos para a praia. Aí eu disse, vamos. Aí no caminho de cair da praia, Deus começou a ministrar no meu coração, né? E eu calado com ele. Quando chegamos lá na praia, assim, a gente sentou no calçadão. Ele foi lá pro lado de Tambaupé mais tranquilo, que em Cabo Branco estava tendo festa mundana. Aí a gente foi pro lado de Tambaú, aí eles sentamos lá, o Tiago foi brincar e nós dois, eu comecei a conversar com ele. Eu disse assim, filho, é necessário que isso aconteça na nossa vida. Porque eu e você vivemos na igreja, pregamos a palavra de Deus, e no momento que acontece as tempestades na nossa vida, a gente vai fazer o quê? Vai desmoronar? É hora de colocar em prática tudo aquilo que pregamos e que aprendemos. Glória a Deus. Aleluia. É assim. É hora de colocar em prática. Porque Aleluia. não adianta a gente pegar, eu estudando texto hoje, aí ver essa palavra na minha vida. É hora da gente mostrar o que a gente está pregando. Não adianta apenas pregar. Tem que viver o que prega. Glória a Deus. Não adianta vir para a igreja ouvir o pastor pregar. E nada de colocar em prática na nossa vida. A gente tem que fazer a diferença. Tem que viver o que aprendemos e o que pregamos. Tu és E lindo. louvado seja Deus que ele estava muito atordoado. Ele ouviu, né? E aí a gente, graças a Deus, ele não foi resolvido o problema ainda, mas eu creio que Deus vai resolver. Que ele Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Amém? Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Glória a Jesus. Glória a E Deus. sabe creio. por que a gente tem que viver o que pregamos? Porque nós somos observados. Você sabe disso? Verdade. Nós somos observados pelas pessoas aí fora, pelos próprios irmãos da igreja, nossos vizinhos, por todos. Somos observados. Porque no momento que você falhar, a pessoa, o próprio irmão da igreja vai lá para você e fazer assim. Se tu não prega isso, tu não prega aquilo, porque tu não vive. Entendeu? Então é necessário que tudo aquilo que a gente fale, a
a gente coloca em prática na nossa vida. Aleluia. Louvado seja Glória a Deus. Deus tem me ensinado muito, sabe? A ser melhor cada dia. Eu não sou uma pessoa boa não, viu? Vou dizer que eu sou boa não. E nem sou a santinha não sou. Mas eu peço a Deus todos os dias que o Senhor me ajude. Amém. Me molde. Glória a Deus. Glória a Deus. Porque Aleluia. a cada dia tem que ser diferente. A cada dia tem que pedir misericórdia. Verdade, Jesus. Glória a Porque somos falhos pecadores. Sabe? E essa carne aqui, muitas das vezes, ela reina dentro de nós. Quantas a gente não pecou hoje? Quantas das vezes? Sabe? Muitas das vezes por alguém que fez raiva. Meu Jesus. Dá vontade da pessoa sabe dizer, mas como a irmã na quarta-feira disse, aí tem que fazer a diferença. Glória a Deus. A gente tem que equilibrar, tem que se Aleluia. Amém? Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus. Maravilhoso, Senhor. Jesus nos ensina que para sermos parecidos com Ele, devemos servir uns aos outros com amor doador. É isso, irmão. A gente tem que servir o nosso irmão. Sempre que o irmão precisar de ajuda, sabe? E tem pessoas que necessitam verdadeiramente de ajuda. Seja de uma palavra. Muitas das vezes as pessoas ligam para mim, mandam mensagem, não ore por mim, até na oração. Se alguém precisar, ore. Não deixe para depois não, eu me lembrei do pastor Manfredo, não deixe para depois não, ore na mesma hora, porque senão você vai esquecer. Ore na hora. Verdade. Amém? Porque senão você vai esquecer, porque nós somos assim. Eu mesmo vou fazer uma coisa, daqui a pouco eu esqueço o que eu ia fazer. Chego na cozinha, ia pegar alguma coisa, aí volto para a sala, meu Deus, o que eu ia fazer mesmo? Aí volto lá para tentar lembrar. Porque nós somos assim. Cristo é o propósito de Deus para o seu povo. Vamos ver aí em Romanos 8, 29. Cristo é o propósito de Deus para nós, povo seu. Vamos ver aí o que ele diz. Romanos 8, 29. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Amém? Glória a Deus. Jesus é o quê? Primogênito de Deus, não foi? Então eu venho desse mundo para quê? 29. Romanos 8, 29. Para os que o conheceu, 29, não. Aí. Porque aos que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos o quê? Conforme a sua imagem. Né? Então nós somos imagem de Cristo. Verdade. Cristão quer dizer pequenos crentes. Aliás, Cristo, pequenos Cristo. Então nós somos pequenos Cristo aqui na terra. Aleluia. Ele nos predestinou para sermos imagem e semelhança. Aleluia. Ele é o Filho primogênito e nós somos vários irmãos dele. Amém? Glória a Deus. Então o céu de glória foi feito para Cristo, para cada um de nós que aqui está nesta noite. Que venhamos a cada dia entender isso na nossa vida. Amém? Mesmo Jesus, sabendo que entre seus discípulos tinha um traidor, ele não tratou diferente. Ele continuou amando a Judas da mesma forma. Glória a Deus. Ele não tratou Judas de maneira diferente. Quantas das vezes a gente, por causa de um irmão, a gente trata ele diferente dentro da igreja, dentro da nossa casa, né? Nosso filho, muitas das vezes por fazer raiva, a gente quer tratar eles diferente. E Jesus sabia que Judas ia o trair, mas nem por isso ele o tratou diferente. Ele o amou até o fim, mesmo sabendo que ele ia chegar lá onde Jesus estava e ia o trair, ia o entregar por 30 moedas de prata. Mas mesmo assim, Jesus o amou até o fim. Glória a Deus. E esse amor de Cristo deve estar dentro de mim e de você. Que venhamos amar o nosso irmão independente do que o irmão fez. Não é fácil. Eu sei que não é fácil. Mas é possível. Verdade, Deus. Porque temos que fazer na nossa vida o que Cristo disse. Seguir os 2 mandamentos. Porque ele resumiu os mandamentos em 2. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento
E ao teu próximo como a ti mesmo. E quem é o teu próximo? Será que o teu próximo é teu esposo? É teu filho? Teu próximo é aquela pessoa que tu tem raiva dela? Jesus manda tu amar ele. Porque senão, tá difícil, não tá pra gente entrar no reino dos céus? Por isso que a cada dia tem que aprender com Cristo. Glória a Jesus. Ele não chamou você para ser mais uma multidão. Ele te chamou para fazer a diferença. Aleluia. Principalmente esse mundo caído. E nós venhamos fazer a diferença neste mundo caído. Santo é o teu nome, Jesus. Glória a Deus. Olha por que nós devemos amar o nosso próximo. Coloca aí Efésios 6:12. A gente vê quem é que age na vida do nosso próximo. A igreja lê, por favor? Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Está vendo? Porque quem foi que colocou no coração de Judas trair Jesus? Satanás. Na hora da ceia, ele colocou no coração de Judas trair Jesus. Então a nossa luta não é contra o nosso irmão, não, gente. É contra os principados e potestades. Amém? Glória a Então, Deus. quando o teu irmão fizer algo que tu não gostou, dobra teus joelhos. Comece a orar pela vida dele. Quando eu entendi isso, eu mudei com meu esposo. Eu comecei a orar pela potestade que atuava na vida dele. E quem o conhece sabe como ele era. Ele nunca foi de me bater, não. Mas em compensação, eu era desprezada, eu era humilhada, sabe? Porque muitos olhavam para mim e diziam: tu é muito besta, viver com esse homem, ele não te ama. Eu digo: mas Deus tem promessa para a nossa vida. Aleluia. Eu esperei a promessa do Senhor se cumprir. Glória. Glória a Deus. Sabe? Então, tua luta não é do teu irmão, não. Quando eu entendi isso, eu comecei a orar pela vida do meu esposo, comecei a fazer propósito com Deus. E pedir força, viu? Porque não é fácil você suportar certas coisas, não. Só quando o amor de Deus já dentro de nós, é que a gente suporta. É verdade, Jesus. Porque o nosso Cristo, ele suportou por mim e por você. Quando a gente entende o verdadeiro Evangelho, a gente sabe que tudo que passamos aqui nessa terra não é nada para o que está preparado para nós no céu. Glória a Deus. Aleluia. Porque o nosso alvo não é aqui a terra, é o céu de glória. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E viemos colocar em prática tudo Glória a aquilo que aprendemos do Senhor. Glória a Jesus. Então Jesus, para deixar o exemplo, ele pegou a bacia, né? Pegou uma toalha, tirou o manto que ele estava, cingiu o ombro com a toalha e foi lavar os pés dos seus discípulos. E Pedro, como sempre, né? Pedro: ah, Senhor, não vai lavar meus pés, não. Por quê? Eles sempre estavam, né, querendo ser um melhor do que o outro. E tem uma passagem antes que ele está ali perguntando quem é o maior entre eles. E Jesus coloca uma criança no meio deles. Ele diz: ó, tem que ser igual essa criança aqui para entrar no meio dos céus. Uma discussão besta: quem é o maior? O maior é Cristo. Não tem maior nem menor no meio de nós, não. É tudo Aleluia. igual. Glória a Nós somos Deus. iguais perante o Senhor. Glória a Jesus. O pastor não é melhor do que eu não sou melhor do que o pastor, nem Aleluia. sabe? Tem sua hierarquia aqui na igreja, mas diante do Senhor nós somos todos Glória. iguais. Aleluia. Somos todos pecadores em remissão. Louvado seja Deus. E Aleluia. após dia a gente tem que aprender em Cristo. Tu és lindo, Jesus. Oh, glória. Aleluia. Aí para encerrar, já falei bastante. O 17 diz assim, ó. Vamos lá para o 17. Peraí, deixa eu voltar aqui. Quando Jesus diz assim, o 7, Jesus diz assim a Pedro: o que eu faço, não sabeis agora, compreendê-los depois. Quando
diz 1 Pedro 5:5, que quando Pedro entendeu essa passagem aqui, vamos ver o que é que diz. 1 Pedro 5:5. Rogue igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos. Outros sim, no trato de uns com os outros, cinge-vos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos. Contudo, aos humildes concede o quê? A graça. Sua graça. Oh, glória! Meu Deus. Depois que Pedro entendeu o lava-pés aqui de Cristo, aí ele começou a mudar o seu pensamento. Aleluia! Ele começou a entender que temos que ser humilde igual Cristo. Glória a Deus. Tu és lindo, Jesus! Não é humilde de pobreza não, tá, gente? É humilde de coração. Glória a Deus. Aleluia! Amém? Tu és lindo, Jesus! E o 17, ele diz assim: ora, se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Tá vendo? Então, se nós aprendemos de Cristo aqui nesta noite, em todas as noites de culto que vemos aqui na casa do Senhor, e se nós não colocarmos em prática, é em vão. Mas se nós colocamos em prática, nós somos mais do que felizes. Bem-aventurado diz, eu sou mais do que feliz. Glória a Deus! Se colocarmos em prática tudo aquilo que aprendemos do Senhor. Glória a Jesus! Amém? Muito obrigado, Jesus! Tu és Então, lindo, eu vou Pai. deixar 3 perguntinhas para vocês nessa noite. Amém? Para vocês responderem a vocês mesmos. Certo? A primeira é: como você acolhe esse ensinamento de Cristo? Amém? Então, isso aí é para você responder para você. Esses ensinamentos que Cristo tem nos dado, como você tem acolhido? Você tem colocado em prática na sua vida? Ou você tem deixado para lá? De que maneira você tem servido ao Senhor? Qual a maneira que você tem servido a Deus? Tem servido a Deus de maneira a aparecer, com humildade? Ou você tem servido de qualquer jeito? Você responda para você mesmo. E a última pergunta é: você se considera um servo? Porque Jesus era Senhor, Ele era Deus. Mas ele aqui, ele disse que ele não é maior. Aliás, o servo não é maior do que o Senhor, nem o Senhor maior do que o servo. E nem aquele que o enviou é maior do que o enviado. É Deus! Louvado seja Deus. Então Jesus colocou tudo em igualdade. Então, porque eu e você, cada vez queremos ser mais do nosso irmão. Queremos empinar o nosso nariz e passar pela bunda da parte do Senhor, só porque ele está de todo jeito. Que venhamos mudar o nosso conceito. Que venhamos mudar a nossa conduta diante do Pai. Amém? Amém! Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Glória a Deus! Glória a Deus. Glória a Deus!